Você piscou, Jojo voltou. Eu acho que esse vai ser o novo slogan daqui, gente. Não sei, não sei. De repente continuo com o velho mesmo. Gente, eu fiz um papelzinho ali que eu coloquei. Ah, tenho 3 vídeos aqui pra gravar que eu gostaria muito de gravar. Então eu tô até com a mesma roupa, tô sentada, não levantei daqui pra nada, tá? E o vídeo que eu queria gravar, o segundo é porque eu sou dizimista. Eu queria falar pra vocês porque eu sou dizimista. E quando eu falei que eu ia gravar, que eu peguei aqui no celular, ajeitei aqui pra gravar, eu lembrei de Malaquias 3:10. Eu falei, Malaquias 3:10, opa, eu acho que isso aí fala sobre dízimo. Peraí, eu não sou aquela pessoa que tem dom pra gravar versículo não, tá? Eu tenho um irmão que ele tem esse dom. Você fala assim, ai, Washington, onde fica isso? Aí ele fala pra você, fica em tal lugar, tal, pá, mas eu não tenho. Foi Deus mesmo que me fez lembrar e eu acredito que seja de Deus eu gravar esse vídeo pra vocês. Então eu vou começar aqui lendo Malaquias 3:10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Então a minha casa é a casa do Senhor, a igreja. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então Deus, ele manda você provar ele. Ele fala assim, dizima na minha casa e me prova para você ver se eu não vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. É isso que ele fala nesse versículo aqui e é exatamente isso que ele faz. Eu peguei aqui, dei um Google para poder. São 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, gente, esse horário é muito especial para crente, né? Esse horário. Vamos fazer uma oração? Brincadeira, brincadeira, porque eu tô gravando o vídeo, mas são 3 horas da manhã mesmo, vocês não vão conseguir ver. E aí eu coloquei aqui dízimo. O que diz aqui? Substantivo masculino. No primeiro fala o seguinte: tributo que os fiéis pagavam à igreja como obrigação religiosa. No segundo fala adjetivo, referente à 10ª parte de um todo. Josi, eu sou obrigada a dar dízimo? Não, ninguém é obrigada a nada. Tem até uma música que fala isso. Eu acho que é da Ludmilla. Olha só, olha em mim, querido, me tirar da graça, meu pai, me lembrando da música da Ludmilla. Gente, brincadeiras à parte. Tô um pouco melhor agora do outro vídeo, né? No outro vídeo eu tava meio pra baixo, porque quando a gente começa a falar de problema, a gente fica muito desanimado. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês o meu cartão de dízimo, tá vendo? Que esse aqui é de 2018. Até julho eu não dei dízimo. Foi a partir de agosto, tá vendo? Aparece um pedacinho do número ali, mas eu não quero mostrar. Eu faço parte da Igreja Metodista Wesleyana Central. Aqui tem um versículo que eles colocaram e aqui tem outro, mas não é de Malaquias. O versículo que eles colocaram é Provérbios 3:9, depois você lê lá. E 2 Coríntios 9, versículo 6. Esse aqui já é o cartão de dízimo de 2019. Pior que eu não tenho como mostrar pra vocês, tá tudo preenchidinho. Mas ele tá todo preenchidinho, eu tenho a certeza que vocês acreditam na minha palavra. É que se eu mostrar alguma coisa, vai aparecer os números, aí vocês vão ter uma noção, né? E não é legal, né? E o de 2020 tá na igreja, né? Porque eu dizimei e ficou lá. E com essa quarentena aí que a gente tá passando, os cultos estão sendo online. E eu também quase não vou pra igreja assim todo dia, não, tá? Então demora um pouquinho pra mim pegar o cartão de dízimo. Mas vamos lá, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, tá, com dízimo pra vocês. Algumas pessoas, depois que começam a pegar uma certa intimidade comigo, elas começam a fazer algumas perguntas. E aí eu vou falando, né? E me perguntaram bastante sobre dízimo. E era um ponto que eu falei assim, cara, eu queria poder falar mais para mais pessoas essa experiência que eu tive, mas como, sabe, colocar isso no canal e tal. E quando foi esses dias eu senti, eu falei assim, cara, vou falar sobre dízimo. Todo mundo tá vivendo essa crise aí, esse desespero. E a minha confiança está no Senhor. Eu creio que nada vai faltar na minha casa. E quando você é dizimista fiel, você começa a ter essa segurança. Gente, eu tenho mais de 20 anos de igreja. Se eu for colocar certinho, eu tenho 22 anos de igreja, tá? Eu falo de igreja porque não é 22 anos, não são 22 anos de evangelho. O evangelho mesmo, eu fui descobrindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então eu me sinto uma nova convertida em relação ao evangelho, porque cada dia que passa a gente aprende mais coisas. Eu vou gravar um vídeo falando sobre paternidade, essa minha experiência de paternidade ela foi muito forte pra mim, e de repente Deus possa fazer um mover na sua vida também. E eu espero que Deus faça um mover na sua vida depois desse vídeo aqui.
Bom, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: se você não é cristão, se você não segue o evangelho, esse vídeo não é pra você. Você pode assistir só pra você ter uma ideia, né? Mas assim, por favor, não coloque comentário grosseiro aqui embaixo, senão eu vou ter que excluir, bloquear você, né? Como eu bloqueei algumas pessoas que são muito agressivas, outras eu levo na brincadeira, algumas pessoas vão levar até como deboche, né? Mas eu não acho que eu seja debochada, não. Mas é que às vezes a pessoa te irrita ali e como eu não quero ser grossa com ela, aí eu faço uma sacanagem, acho graça e ignoro, sabe? Mas o bacana é a gente trocar uma ideia bacana, conversar, você entender a minha opinião, eu entender a sua, sem briga. O evangelho serve para quem quer seguir o evangelho. Se você não pretende seguir o evangelho, o que tá aqui dentro não serve para você. Serve para minha vida porque eu quero seguir, tá? E esse vídeo serve para quem também quer seguir o evangelho. Então vamos lá. Eu não era dizimista fiel, tá? Nesses 22 anos de igreja, eu sou dizimista fiel há menos de 2 anos, né? Eu mostrei ali que foi a partir de agosto de 2018, tá? Eu membrei nessa igreja em setembro de 2018, mas eu já frequento essa igreja desde 2011. Mas aí eu me mudei, depois voltei e acabei que não membrei, tá? E só em setembro de 2018 foi que eu membrei. Bom, lá atrás, quando eu fazia parte do ministério Formosa de Jesus, que eu já trabalhava, já tinha meu dinheirinho, fiquei um tempo, tá, gente? Fiquei um período desviada da igreja, que foi minha fase dos 18 aos 20 anos, mas também não fiz nada demais, só saí da igreja pra me ferrar, ficar com problema de saúde, porque nessa fase eu não saía pra lugar nenhum, nada disso. Era só o fato que eu queria usar uma maquiagem, um short curtinho, eu adorava bonde do Tigrão, então eu usava aquele short bem curtinho, mas não aprontei, não fiz nada disso, tá? Foi só aquele afastamento mesmo, mas aquilo trouxe consequências pra minha vida, né? Porque a gente abre uma porta, então depois pra fechar é complicado. Bom, conclusão, e aí quando eu fazia parte do Ministério Formosa de Jesus, que eu já estava trabalhando, já estava com meus 21, foi com 20 que eu voltei pra lá e tal, e com 21 já estava trabalhando. Comecei a dar um dízimo quando dava, depois não dava mais, e era assim, sabe? Eu dava o dízimo esporadicamente, essa é a palavra, e eu sempre pensava assim, não, porque vai faltar aqui, porque se eu precisar de um remédio, e era dito e feito. Eu segurava o dízimo, eu passava mal, ia pro hospital, me dava um problema lá, tinha que comprar remédio, e aí eu usava aquele dinheiro, eu usava cartão de crédito, e eu tava cheia de dívida, fundada em dívida, nome no SPC, toda ruim, gente. E aí o que acontece? Eu falava assim, meu Deus, ainda bem, hein? Aí falava com a minha irmã, ainda bem que eu não dei o dízimo, se eu desse o dízimo eu não ia ter dinheiro pro remédio. Mas era tudo ilusão da minha parte, porque o fato de eu estar segurando o dízimo, eu tava abrindo brecha pro devorador. Então ele devorava dentro da minha casa a comida, meu sapato, minha roupa, minha saúde, ele tava devorando tudo, tá? E eu levei muitos anos pra entender. E aí depois disso eu comecei a entender que eu precisava ser dizimista fiel, mas eu não tinha entendido, sabe, que eu tinha que ser dizimista fiel. Eu falava assim, não, eu tenho que ser dizimista fiel, mas eu entendeu? E aí, conclusão, eu dava o dízimo aqui, aí dava uma oferta alçada, aí depois de um tempo eu comecei a achar assim, olha, eu fiquei um tempo afastada da igreja, não desviada, mas eu não tinha uma igreja para congregar. Então, eu comecei a falar assim, bom, vou ajudar pessoas, que aí eu vou estar dando meu dízimo, mas ajudando pessoas. Então eu comecei a decidir o que eu deveria fazer com o dízimo. E aí eu ajudava a pessoa aqui, ali. Depois eu entrei para um ministério e eu continuei fazendo isso. Em vez de eu dar meu dízimo, eu ajudava as pessoas. E aí eu falava assim, aí uma vez a gente até conversou, aí nisso eu já estava com meu esposo, e a gente conversou com o pastor e falou assim, não, a gente está ajudando uma pessoa com dízimo. Aí o pastor falou, não, isso não se faz, o dízimo tem que estar aqui. Traz o nome da pessoa que a gente ajuda a pessoa, mas vocês têm que dar o dízimo. Só que ele não explicava claramente as coisas. E esse é o problema, né? De muitas igrejas, de muitos pastores, eles não explicam claramente. Tem gente que é igual eu, que precisa ser desenhado, senão a gente não entende. E aí, conclusão, aí eu fiquei assim, querendo dinheiro, hein? Tá de olho só no dinheiro. Traz o dízimo, tem que trazer. Eu falei, pelo amor de Deus, que coisa pelo dinheiro. Não, gente, também eu acho que eu não sou tão assim, não sei, né? Mas aí, por fim, o tempo foi passando e a gente continuou com esses maus hábitos, né? E aí, quando foi em 2018, eu tive um sonho, que provavelmente foi em julho de 2018. E aí, em agosto, eu comecei a dizimar. Eu tive o seguinte sonho. Eu estava deitada, e aí dormi, e eu estava na casa do meu pai. Meu pai tinha uma mansão maravilhosa, uma coisa linda. E eu tinha um apartamento que ficava num prédio de frente à casa do meu pai. Essa mansão que ele tinha, mansão maravilhosa. Meu pai tinha 2 geladeiras, 2 fogões, e eu
Olhei, não, eu não olhei nada. Ele tinha 2 geladeiras, 2 fogões, e aí ele chegou para um tipo empregado dele e falou assim: fulano, fica com esse fogão pra você. Meu pai era um coroa barbudo, que não parece nada com meu pai. Era um coroa que esse coroa é Deus mesmo, sabe? Porque não se parece com meu pai, não tem ninguém aqui que eu acho parecido. E aí ele deu o fogão pro cara lá, que era empregado dele. E aí eu olhei e falei: o quê? O quê? Tá dando fogão pro cara? Daqui a pouco vai dar a geladeira. Antes que ele dê a geladeira, eu vou levar essa geladeira pra mim. Tá pensando que eu sou filha dele? Eu sou filha, vou ficar com essa geladeira. E eu virava pra moça que trabalhava lá, que tipo era empregada dele, e falava assim: fulana, me ajuda aqui que eu tô levando essa geladeira pra mim. Aí ela falava assim: Josi, essa geladeira é do teu pai. Tipo, você não pode tirar daí, é do teu pai. Quem decide aqui é o teu pai. Eu falei: o quê? É do meu pai? É meu? Vamos pegar essa geladeira aqui. Gente, eu não sou assim. Eu não sei porque eu fiz isso no sonho, não sei. E aí, gente, eu ia levar a geladeira. E aí, depois do sonho já... Aí, meu pai, antes dessa parte, meu pai olhava assim pra mim por cima de um armário, assim. Ele tava, tipo, na sala e eu na cozinha, né? E ele olhava assim por cima do armário e ele só dava uma olhada pra mim e não falava nada. Aí eu olhava assim, vou levar a geladeira. E ia pegar a geladeira e levar lá pro meu apartamento. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu tinha um discernimento do sonho. Discernimento do sonho. Eu acordei assim e falei: Senhor! Meu Deus, nunca mais, meu pai, meu Deus do céu, ai, agora eu entendi tudo, entendi tudo, entendi tudo. Aí eu entendi que o dízimo, aquela geladeira, aquelas coisas ali, estava representando o dízimo, e eu dentro da casa do meu pai querendo mandar no dízimo. O que era pra fazer? Eu pegava o dízimo e falava assim: vou dar nessa igreja esse mês, porque essa igreja tá precisando de ajuda, então eu vou dar nessa igreja. Aí eu pegava o dízimo e falava assim: vou dar pra fulano, porque fulano tá precisando. Não vou dar não, vamos lá, vamos fazer uma compra pra fulano e a gente entrega. Peraí, que as crianças ali do orfanato e tal estão precisando, a gente pega esse valor aqui, compra e dá pra... E era isso que eu fazia. E aí tudo se abriu na minha mente. Eu falei: Senhor, me perdoa. Meu Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu comecei a dizimar. E aí eu comecei a ler a palavra, entender mais, você vai tendo mais intimidade com Deus. E aí eu comecei a entender que o que eu estava fazendo com dízimo era errado. E aí o que eu entendi, gente? Igual essa casa aqui. Essa casa não me pertence, essa casa é do pai. Às vezes a gente acha que a gente conseguiu comprar essa poltrona, a gente conseguiu comprar essa almofada, a gente conseguiu colocar a porta ali, mas é Deus que nos dá a condição para isso. Ele nos dá saúde, Ele nos deu fôlego de vida. E essa terra aqui, tudo é dele. E Ele nos permite usufruir de tudo isso. Então eu comecei a entender que eu sou uma, como fala, mordomo do Senhor, né? No feminino eu não sei como falar, então vamos ficar com mordomo do Senhor, né? Eu sou mordomo do Senhor, então eu tenho que cuidar dessa casa pra Ele, eu tenho que cuidar dessa televisão como se fosse pra Ele, né? Eu tenho que cuidar desse móvel como se fosse pra Ele, desse celular como se fosse pra Ele, mas nem todo dia a gente tá cuidando como se fosse pro Senhor, né? A gente deixa cair, a gente quebra as coisas, a gente reclama, mas o certo é a gente agir dessa forma. Cuidar como se fosse para o Senhor. Então, quando o meu salário chega na minha mão, o que o meu pai ele tá falando para mim? Ele tá falando assim: filha, vou te dar saúde, vou te dar condições de trabalho, vou te dar um trabalho que você gosta, legal. Ou pode ser até que você não gosta, mas às vezes a gente precisa passar por certas coisas para valorizar o que a gente vai ter lá na frente. Aí ele fala assim: olha, um exemplo, vou falar assim, recebo R$1.000 por mês. E aí ele fala assim: filha, eu vou te dar R$1.000, mas eu preciso que você tire 10% e dê na minha obra, na minha casa. Porque eu preciso manter aquele templo ali. Eu preciso manter aquele pastor ali trabalhando para mim. Porque muitas vidas vão ir para ali que tá precisando de uma palavra, de um apoio, assim como você já precisou e assim como você precisa. Aí eu vou pegar aqueles R$100, porque é 10%, e vou dar na obra do Senhor. E o que o Senhor me promete quando eu tiro fielmente sem reclamar? Porque a gente não pode murmurar. A gente tem que entender que não é nosso, aqueles R$100 não é meu. É igual você que tem conta de luz, água, telefone todo mês, a gente, né? Temos todo mês. Então vamos dizer que para essas contas a gente tem que separar R$300 todo mês para pagar essas 3 contas. São R$300 todo mês. Aqueles R$300 é seu ou são dessas empresas? São dessas empresas. E é assim que o cristão, quem segue o evangelho, não tô falando para quem não acredita, para quem segue o evangelho tem que agir. 10% de tudo que eu tô recebendo aqui não é meu, é do Senhor. E no momento que eu uso aqueles 10%, eu tô roubando do Senhor ou decidindo o que tem que ser feito com aquele dinheiro. E o que acontece com isso? Eu abro brecha para o devorador entrar na minha vida. Então ele entra na minha saúde, ele entra nas minhas coisas. Já viu? A pessoa compra um negócio novinho, daqui a pouco aquilo cai, quebra, estraga e assim...
E vai acontecendo. Na saúde também, toda semana tá passando mal de alguma coisa e aí gasta dinheiro com remédio aqui, remédio ali, é o devorador, tirando tudo da pessoa. Aí, conclusão. Então, depois que você entende aquilo, dar o dízimo não é mais um sacrifício. Aquilo não é sacrificante mais. Você começa a dar com prazer. Você começa a dar com prazer porque aquilo não é seu. Você devolve. Você devolve ao Senhor. E o que acontece? Mas tem muito pastor que rouba, tem muito pastor que isso, tem muito pastor que tá ficando rico às custas do povo. O problema é do pastor. Sabe por quê? Ele vai pagar o preço. Quando ele começa a roubar da igreja, entra o devorador na vida dele e maldições, porque aquilo ali é do Senhor. Se você for ler lá no Antigo Testamento, você vê sobre as maldições, o que as pessoas fizeram na casa do Senhor e o problema que aconteceu com a vida delas. O pastor, ele tem direito do salário dele, sim. Muita gente acha que o pastor tem que trabalhar de graça e acabou. Cara, se o pastor abrir mão de trabalhar para fazer a obra, não tem como ele passar fome, ficar dependendo que o irmão leve um prato de comida hoje, o outro leve outro amanhã. Não, ele precisa ter o salário dele. Então, muitas igrejas trabalham direitinho, gente. Ela tira o salário ali dos pastores, as outras coisas elas investem no templo, elas investem em ações sociais, tá? Então, se você tá numa igreja que você acha assim, olha, aqui não dá pra dar dízimo, porque pelo que eu vejo ali do pastor, vai pra outra igreja, vai pra outro ministério, mas não murmura, não peca, não leva devorador pra sua vida, não leva miséria pra tua vida, tá? Deus, ele multiplica muito. Gente, não teve um mês, de 2018 pra cá, não teve um mês que eu não dizimasse. Todos os meses eu consegui tirar o dízimo e eu não tenho um salário certo, né? Então, cada mês é um valor. Cada mês é um valor. E tem mês que Deus me dá um valor que eu fico assim, oh, meu Deus, como Deus é fiel, caramba, glória a Deus, eu consegui trabalhar, Deus conseguiu enviar dali. E é engraçado também que você começa a não ter falta de nada. Deus começa a prosperar na sua vida de uma maneira que você fica assim, ó, impressionada. Eu sou casada com um homem que não é evangélico. Então é bem complicado. Quem é aí que é casada com quem é evangélico e o esposo ou a esposa não é, sabe o que eu tô falando. É uma luta muito grande, ainda mais nessa área de dízimo. Mas até o dinheiro que vem na minha mão, o dinheiro para casa, eu tiro dízimo. Não que esteja contado certo, tipo, se aquele dinheiro tá certo pra conta, não tem como tirar, né? Mas quando vem um dinheiro ali que é extra pra alguma coisa que precisar e tal, eu pego o dízimo, já misturo ali junto com o meu e já dizimo na igreja. Antigamente eu não falava com meu esposo, eu deixava assim passar. E aí quando eu tive a oportunidade eu falei pra ele, olha, todo o dinheiro que você me dá na minha mão pra casa, eu tiro o dízimo. Gente, Deus tem prosperado muito no nosso lar, Deus tem prosperado no trabalho do meu esposo, graças a Deus tem mantido ele trabalhando, entendeu? A gente não tem falta das coisas, não tem necessidade das coisas. Deus também tem prosperado bastante pra mim, Deus tem me dado a oportunidade de fazer coisas que eu nem imaginava que seria possível, tá? Então eu tô contando aqui um pouco da minha experiência com dízimo, o que eu entendo sobre isso, tá? E é isso. Se esse vídeo te foi útil de alguma forma, deixa o like, deixa seu comentário abaixo. Se você discorda também de mim, você pode deixar seu comentário abaixo que a gente vai conversar, ó, tranquilamente, só não seja grosso. Então é isso, que Deus prospere muito na tua casa e que Deus encha os seus celeiros e o meu também, né? O meu também. Então é isso, gente, ó, compartilha com alguém que você acha que precise ouvir essa mensagem, um testemunho, tá? Essa parte aí que eu contei toda aí, a mudança que Deus fez na minha vida. Olha, gente, eu não tô pregando o evangelho de prosperidade aqui, não. Eu tô falando a realidade da Bíblia. Minha vida não é uma vida simples. O bairro que eu moro, a rua, né? O bairro é o melhorzinho, mas a rua é uma rua bem simples. Minha vida é bem simples mesmo. Às vezes eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições para tratar em salão cabelo, nada disso. Mas Deus não deixa faltar no meu lar, tá? Eu acho assim, tem coisas que são, sabe, não são o necessário. Entendeu? Tem coisas que são extras para nossa vida, mas o necessário Deus não deixa faltar e Ele dá até um pouquinho além, tá? Eu creio sim que Deus vai fazer mais, tá? Mas aqui não é um evangelho de prosperidade. O que eu tô falando para vocês é sobre a nossa obrigação como cristão, para quem acredita realmente no evangelho. Mas essa é a minha experiência com Deus, tá? Que você também tenha a sua experiência com Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Tá bom, gente? Beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!